Olá pessoas, sejam bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é Por que falar em público? Por que a gente deve aprender a falar em público ou por que a gente deveria falar em público? Por quê? Isso daqui é um episódio para você, meu queridinho, que está receoso em falar em público, está receoso em aprender a falar em público. E está pensando assim, pô, mas por que eu deveria aprender a falar em público? O que eu posso perder se eu não falar em público? Ou o que eu posso ganhar quando eu aprendo a falar em público, quando eu falo em público, tá bom? O tema desse episódio é exatamente esse, e eu quero te dar um recado antes, que é dia 24 de março nós teremos um encontro, tá? Às 8 horas da noite, marca na sua agenda aí, para que a gente possa falar sobre falar em público sem medo, sobre timidez, expressão, oratória, comunicação, tudo isso nesse dia 24 de março, tá? Link aqui na descrição, o link na bio, veja aí, se inscreve, assista essa aula que vai ser maravilhosa, tá? Vai ser 100% grátis, tá? Vamos lá. Gente, o que significa falar em público? Vamos tirar isso da mente primeiro? Falar em público é falar com uma ou mais pessoas, ponto. É você se expressar, é você se expor, principalmente quando você está se expondo, tá? Então sempre quando eu falo falar em público, quando eu estou usando essa frase, coloque na sua mente exposição. Porque às vezes você não precisa nem de uma pessoa para você estar falando em público, para você estar se expondo, tá? É justamente estar gravando um vídeo. Tá gravando um vídeo e você está se expondo. Então você aumenta a sua timidez, você perde o controle da expressão, você fica nervoso, você fica ansioso, fica preocupado. Tudo isso é esse medo, medo de julgamento, medo de exposição, medo do falar em público, né? Medo de você não ser aceito. Sempre aquele medo de você falhar para as outras pessoas, falhar em público, falhar isso, falhar aquilo. São vários medos. Eu já falei várias vezes, só episódios específicos sobre medo de julgamento, medo de falhar em público, medo de falar em público. São vários episódios aí. Esse é o episódio número 28, se eu não me engano. Enfim, tem vários episódios para trás, você pode assistir eles. E vamos entender um pouquinho agora relacionado nisso, né? Porque falar em público não é natural. A partir do momento que você entende que falar em público não é natural, você fica pensando assim, poxa, se falar em público não é natural, quando eu estou falando em público, eu estou fazendo uma força, estou tendo uma força extra, né? Uma força que não é natural, para que eu consiga realizar essa ação, para que eu consiga realizar esse falar em público. Então, por que eu deveria fazer isso? Você vai me desgastar muito, você vai me puxar muita energia, se eu vou precisar fazer uma força fora do comum. No comum é você tá ali de boa, não sei o que, come uma bolachinha, faz um almoço. Au, bati meu cotovelo. Come uma bolachinha, faz um almoço, faz isso, faz aquilo. Agora, quando você tem que falar em público, quando você tem que se expressar, tem que gravar um vídeo, cara, tem gente que tem uma fobia à câmera. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com falar em público. Principalmente na época quando eu precisava gravar vídeos e eu não estava preparado para isso. Cara, isso era uma dificuldade extra. Era uma coisa fora do normal, fora do comum. A gente tem esse medo de falar em público, principalmente e justamente por causa desse medo que a gente tem de ser julgado, esse medo que a gente tem de passar vergonha, de você ser zombado, as pessoas olharem para você e vão rir de você porque você falhou, porque você falou uma besteira, ou porque você é torto, ou porque você está feio, ou porque você está gordo, ou por causa disso. A gente começa a colocar um monte de empecilhos para que as pessoas não nos aceitem, digamos assim. E quando você está no momento de exposição, esse é o principal momento, onde está latente na sua cabeça, falando assim, cara, sai daí, isso aí tá ruim, isso tá feio, não faz isso, não posta aquela foto, não posta aquele vídeo, não bate essa foto, não fala com a pessoa, não pede esse aumento, não dê essa ideia na reunião, não levanta a mão, não conversa, não dá essa opinião, não fala isso. São vários pontos que a gente acaba não fazendo justamente por causa desse medo da expressão, né? Que esse medo da exposição, esse medo do julgamento dos outros. Então a gente evita fazer várias coisas, principalmente porque a gente tem um receio, que a gente tem um medo de que nos julguem, do que nos critiquem, do que nos zombem. São vários pontos assim. E não significa que não é verdadeiro, tá? As pessoas vão rir, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te zoar. Quando você já entende isso, você se prepara para tal. Quando você se prepara, você se fortalece. É como se você falasse assim, pô, eu estou indo para uma batalha. Lá vai ser uma batalha do quê? Vai ser uma batalha de espada, de faca, de soco, de arma, do quê? Se você já sabe que vai ser uma batalha de arma, você vai preparado para uma batalha de arma. Se você sabe que vai ser uma batalha de espada, você vai preparado para uma batalha de espada. Está associando o falar em público com uma batalha, Elisa? De certa maneira, sim, porque ali você está flor da pele. Quando a gente está flor da pele, a gente perde controle sobre muitas coisas.
Por isso que eu sempre falo, quando você aprende a dominar a sua timidez, dominar, controle, quando você aprende a dominar a sua timidez e você aprende a dominar a sua expressão, você consegue falar em público sem medo. Você consegue estar aqui, ó, na frente de uma câmera, tranquilo, e você precisa forçar a energia para que você não perca, sabe, essa conexão que a gente pode ter aqui. Porque para mim, por exemplo, é tranquilo estar aqui. Então eu preciso gerar uma energia extra, eu já não tenho mais aquela adrenalina, nossa, meu Deus, eu tenho que forçar um pouquinho essa adrenalina, e depois que eu ligo a câmera tá tudo tranquilo, mas antes de começar eu preciso forçar um pouco ela, porque eu já não tenho mais esse receio, já não tenho mais esse medo de dar uma aula, já não tenho mais esse medo de falar com uma pessoa desconhecida, já não tenho mais esse medo de me expor. Esse medo eu já não tenho mais. Eu tenho um receio ou outro sobre algum assunto, sobre algum tema, sobre alguma coisa. Mas não significa que eu não tenho medo, tá, gente? Eu tenho receio sim. Todo mundo tem medo da exposição. Todo mundo tem medo de ser julgado ou de não ser aceito. Todo mundo. Pode ser em mínimo grau, pode ser em máximo grau. Geralmente, máximo grau é fobia social. É aquela pessoa que não vai nem no mercado porque ela morre de medo. E tá tudo bem porque é uma coisa real na cabeça dela. É uma coisa que as pessoas vão rir, estão rindo, estão vendo ela, que camiseta feia, olha que isso, olha que cabelo horrível, olha. As pessoas criam essas histórias verdadeiras na cabeça dela e tá tudo bem, porque você está acreditando naquilo. Então isso passa a ser real no teu dia a dia. Então comenta aqui se você tem esse receio, manda no direct se você tem vergonha de comentar aqui embaixo. Fala, abre o bocão, tô aqui para te ajudar. Tô aqui todos os dias, 9 horas da manhã, justamente para te ajudar a você aprender a lidar com a sua timidez, com a sua expressão, para que você possa falar em público sem medo. Esse é o objetivo do canal, é para isso que eu tô aqui, ok? E vamos seguir. Deixa eu tomar um gole de café antes, gente, que eu tô cansado hoje. Eu estou sem energia hoje, gente. Estou aqui forçando energia aqui, mas vamos lá. Eu sempre defendo essa tese do falar em público que é necessário. Para quê? Para que você esteja preparado. Porque você vai acontecer, gente. Entenda isso. Você vai precisar falar em público mais cedo ou mais tarde. Quando você aprende a falar em público, você está se preparando para tal evento. Às vezes você não acerta qual é o evento, mas você está preparado para a exposição. E é lógico que se expor na frente de uma câmera é muito diferente de você se expor para um amigo, você conversar com ele sobre um assunto delicado, uma coisa assim. E é lógico que é muito diferente. Mas a questão toda é que você está se preparando para a exposição. Então, quando você já começa a se preparar para várias exposições, corre o risco de você acertar numa delas. Você fala assim, pô, um dia pode ser que eu esteja andando na rua e venha uma entrevista. Alguém ao vivo, vem um repórter ao vivo queira me perguntar alguma coisa. Pô, isso é uma chance mínima, mas pode acontecer. Pode acontecer, você está andando na rua e vem de repente um repórter e você vai fazer o quê? Você vai desmaiar, vai correr? Senhora? Senhora, começa a correr? O que você vai fazer? Então, quando você se prepara para tal, vou falar com a pessoa que eu gosto, vou fazer uma entrevista de emprego, vou fazer uma reunião, vou dar minha ideia no projeto da empresa, vou vender, vou contratar, vou fazer isso. Cara, tudo a gente precisa de relacionamentos, tudo a gente envolve nossa comunicação. Então, quando você está se preparando para isso, você está facilitando o processo lá na frente. Vai acontecer. Quando você entende que vai acontecer, beleza, eu assumi, vai acontecer, então deixa eu me preparar para isso. Não é você ficar gerando ansiedade, né? Meu Deus do céu, vai acontecer isso, acontecer. Não, é você se preparar, tá? Se acontecer, eu aplico a ferramenta e se, que eu já falei no episódio, sei lá, gente, qual episódio foi? Foi no episódio 4 para baixo aí. Procura essa ferramenta e se, que é como se preparar para falar em público. Se eu não me engano, esse é o nome do episódio. Então, quando você aplica essa ferramenta em si, você começa a aplicar ela com consciência. Não é gerando ansiedade. Você está aplicando ela com consciência. Tá? Então, aplica a ferramenta, aplica as ferramentas que eu ensino naquele episódio, porque ela vai te ajudar muito nessa hora da exposição. E o episódio de hoje é para vender a ideia para você de que você realmente precisa aprender a falar em público, tá? Então, eu quero defender algumas teses aqui, tá bom? E é para isso que eu tô aqui. Ok? Vamos lá. Quando a gente aprende a lidar, por que é tão importante, né? A gente aprender a lidar com falar em público, a gente aprender a se preparar. Primeiro, a gente vai estar mais, cara, a gente vai aprender a lidar de uma forma mais leve, sabe? Você tá falando em público, é um momento onde você está se expondo. É um momento onde você está à flor da pele, está, sabe, aquele nervosismo, está à flor da pele, você está suando, está ansioso. Você não controla a sua expressão, você não controla a sua timidez, a sua ansiedade, é aquele momento que você está nervoso, você não controla nada. E aí, quando você se prepara, você tem mais calma. Calma é você conseguir concentrar e observar as coisas que estão ao seu redor para que você possa agir. Você não age de maneira inesperada. E o inesperado pra gente, pra nós, seres humanos, é ruim. A gente gosta de ter certeza. Cara, é muita coisa ligada ao nosso sistema límbico, ao nosso sistema emocional, o sistema que está aqui, pré-instalado. É a nossa necessidade
Primeiro, algumas coisas a gente tende a fazer e depois justificar. Vamos pensar, usar o exemplo que eu sempre trago aqui. Você tá de boa, encostou a mão numa chapa quente. Primeiro você tira a mão e depois você justifica. Você fala, nossa, tá quente. Você não bota a mão na chapa quente e você fica olhando para ela e fala assim, nossa, tá quente, acho que eu vou tirar minha mão, hein? Não, você não faz isso. Primeiro você age, depois você reage, né? Primeiro você fala, primeiro acontece, primeiro você tira a mão dali, depois você fala, você racionaliza sobre aquilo. Você fala assim, pô, tava quente, hein? Nossa, tava quente. Então, a gente tende a fazer isso até como falar em público. Quando você está nervoso, quando você está ansioso, você vai primeiro falar para depois você pensar no que você falou. Quando você se prepara, você mantém a calma, você faz o processo inverso. Você fala pensando no que você está falando. Você pensa primeiro e depois você está falando. Aquelas pessoas que agem por impulso ou aquelas pessoas que falam tudo o que querem quando estão nervosos. Conhece? Provavelmente você já passou por isso. Eu já fui esse tipo de pessoa que está nervoso e joga enxurrada em cima da pessoa. Machuca. Você tende a ser uma pessoa que machuca os outros. E cara, isso é horrível para sua comunicação, isso é horrível para sua relação com as pessoas. Porque você acaba se tornando uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito explosiva e uma pessoa onde as outras pessoas ao seu redor não conseguem prever o que você vai fazer. Ser previsível nesse aspecto é bom. Porque ser previsível traz segurança para as pessoas que estão à sua volta. Então, digamos que você tem um sócio e você está querendo vender um projeto para uma super empresa que quer pagar. Você está numa reunião, a pessoa está nervosa, você fica com medo dela falar besteira. Porque você sabe que ela fala besteira. Você fica, meu Deus do céu, e se fulano falar isso, e se fulano falar aquilo, e se fulano... E você começa a ficar ansioso junto com a pessoa. Quantas vezes já não aconteceu isso? Você está com teu amigo, você está com uma pessoa, com teu colega, e acontece uma situação e você sabe que aquela pessoa é imprevisível. Ou você é essa pessoa imprevisível e nota o nervosismo no olhar do seu amigo. Se o seu amigo está olhando para você e está falando assim, não faz isso, não faz besteira, calma, mantenha calma, mantenha calma. Então quando você se prepara antes, você está avançando, né, no futuro, você está adicionando uma parcela do futuro para que você possa se preparar para aquilo. Você está pensando, pô, beleza, eu vou chamar aquela pessoa que eu gosto para sair. Beleza, se eu vou chamar ela para sair, deixa eu me preparar para isso. Ó, ok, eu vou numa entrevista de emprego. Se eu vou numa entrevista de emprego, eu sei que eu vou ficar nervoso, eu quero aquele emprego, é legal, as pessoas estão lá para me testar. Esse é o objetivo de uma entrevista de emprego. Então, eu vou preparado para isso. Se eu quero apresentar meu TCC, as pessoas estão ali na banca para me julgar. Para julgar meu trabalho, para me julgar o que eu fiz durante esses anos, o que eu aprendi e o meu projeto. Qual que é o meu projeto? Qual que é essa tese que eu estou defendendo? Então, eu vou me preparar para isso. Vou fazer uma apresentação de teatro. Pô, você tem que se preparar para isso. São meses se preparando para que aquela hora, tudo aquilo ali funcione da mesma forma que você ensaiou durante meses. Para que você possa apresentar e o público que está assistindo acreditar naquela história. Ele não pode ver o ator, ele tem que ver o personagem. Ele tem que acreditar, tem que chorar, tem que rir, tem que ficar com raiva daquele personagem. Não de você, não do ator. Então existem vários papéis que a gente acaba assumindo, principalmente quando a gente está em exposição. Pô, tô vendendo. Você está vendendo, você está mostrando os benefícios daquele produto. Você está mostrando por que aquele produto, aquele serviço, aquela ideia é massa. É que nem eu estou fazendo aqui, estou mostrando para você os benefícios de falar em público. Estou te vendendo a ideia de você falar em público. Não estou te cobrando nada por isso. Só estou abrindo seus olhos para isso, tá? Então, entenda que o quanto você despende de energia antes, facilita o processo durante e depois. Porque quando você está falando em público, vamos lá, por que você deveria investir tempo, né? Por que você deve investir tempo na preparação? Para trazer segurança. Esse é o principal fator, cara. Trazer segurança. E segurança significa que você está presente, que não significa que você... Não existe segurança 100%, cara. Nem a pessoa mais rica do mundo, nem a pessoa que tem a mais segurança do mundo, ela não é capaz de ser atingida por nada nessa vida. Nem de dinheiro, nem de morte, nem de nada, cara. Não existe 100% de segurança. Mas quanto mais segurança você tem, melhor você fica. Com mais paz você fica. Você fica mais tranquilo. Se você sabe que ninguém vai invadir tua casa, vai te assaltar, não sei o que, você não fica mais tranquilo. Agora, se você tá o tempo todo ali, sabendo que tem bandido, tem alguém cercando você, você fica ansioso, você fica com medo, porque é incerteza. A incerteza nos traz medo. E justamente por isso que a gente tem muito medo quando a gente está se expondo. A gente não tem certeza se aquela pessoa vai julgar a gente. A gente não tem certeza se eu vou conseguir falar o que eu quero falar. Eu não tenho certeza se as pessoas vão gostar de mim, se elas vão rir do meu cabelo, se elas vão rir da minha barba, se elas vão rir do meu sorriso, se elas vão rir do meu olho, se elas vão rir da minha roupa, do jeito que eu falo, do jeito que eu articulo, do jeito que eu gesticulo. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza se eu vou travar, se eu não vou travar. Não tenho certeza se eu vou conseguir cumprir com aquilo que eu quero falar, com o meu script. Eu não tenho certeza se vai acabar a luz, eu não tenho certeza se isso. Tem várias incertezas.
Então esse é um momento grande de exposição, é um momento onde você tem muita incerteza e você não tem segurança. Quanto mais você se prepara, mais segurança você tem. Porque você está preparado, você já está preparado. Se acaba a luz, eu sei como agir. Se acontecer isso, eu sei como agir. Se travar, eu sei como agir. Se o celular cair, eu sei como agir. Se eu travar numa palavra, se eu esquecer, eu sei como agir. Tem várias coisas, porque você se preparou antes. Mas essa preparação, gente, você tem que entender que ela é com consciência. Não é essa preparação doida, você fica assim, senão isso vai te gerar ansiedade, cara. Você vai estar falando, você vai estar pensando assim, pô, mas e se eu falar com ela e eu cair? E se eu falar com ele e eu tropeçar? E se eu falar com ele e cair meu calção? E se eu falar com ele e eu, sei lá, tropeço? E se eu falar com ele eu travo? E se eu falar com ele e falar uma besteira? E se eu falar isso? E você começa a gerar uma ansiedade. Você tem que usar a ferramenta, que eu ensino principalmente lá no episódio sobre como se preparar para falar em público, para que você possa dar solução para essas amarras soltas, né? Para essas pontas soltas. Você tem que amarrar ela. Porque se você deixar ela solta, tudo que fica solto na nossa cabeça, ela ocupa um espaço mental. Para pra pensar em novela, para pra pensar em série. Quando não fecha o arco de um personagem, você fica ansioso. Você fica, caraca, eu quero saber o que vai acontecer com La Casa de Papel. Eu fico ansioso para saber o que vai acontecer com Game of Thrones. O que vai acontecer com isso, o que vai acontecer com aquilo. Você fica ansioso. Você fica, cara, e aquele personagem, será que vai fazer isso, será que vai fazer aquilo? Porque nosso cérebro, ele acaba não entendendo o que é real do que não é real. Às vezes você sai de um filme e você fala, nossa senhora, vou ver um dragão voando ali. Não tem isso. Não, pelo menos até hoje, né? Não tem isso no nosso tempo. Mas você está naquele momento e você acredita naquilo. Porque nosso cérebro, ele não tem essa... Ele não consegue ter esse discernimento naquele momento, se aquilo é real ou não. É que nem um sonho. Geralmente você vai acordar de um sonho e você vai falar, putz, cara, era um sonho. Na tua cabeça era real, você estava vivendo aquilo, você estava sofrendo aquilo. Então a gente não tem... O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar muito o que é real do que não é. Por isso que a gente paga para ver histórias, porque isso é viciante. A gente paga no cinema, a gente paga no shopping, a gente paga em tudo quanto é lugar que tiver uma história, a gente vai pagar. No teatro, em tudo quanto é lugar. Pra gente assistir no Netflix, a gente paga para ver histórias, para acreditar naquelas histórias. Então quando a gente tem um arco que não é fechado, não fecha aquele arco, ele guarda um espaço na nossa cabeça que a gente fica, cara, o que vai acontecer? Quem matou Det Reutemann? Acho que era isso. Não sei. Mas você fica com aquela coisa assim, cara, o que vai acontecer nessa série? O que vai acontecer com o Jon Snow? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa história? E o que vai acontecer nessa história guarda um espaço mental. Então, da mesma forma funciona com a tua ansiedade. O que vai acontecer no dia que eu vou me apresentar? O que vai acontecer no dia que for falar com a pessoa? O que vai acontecer no dia que for vender? O que vai acontecer? Você fica guardando espaço mental se você não fecha. Se você não amarra essas pontas, você vai ficar ansioso. E esse é um dos piores erros que as pessoas cometem quando elas estão querendo falar em público. Porque elas estão deixando pontas soltas. Deixar a ponta solta é sinônimo de fracasso emocional. Porque você vai ficar ansioso. E não tem por que ficar ansioso. Você pode ficar ansioso com uma coisa ou outra. Agora, com tudo, não tem porquê. Tem coisas que você não controla, que você não precisa ficar ansioso. E com um simples pensamento de, beleza, isso eu não controlo. Se acabar a luz, pô, paciência, né? Eu não controlo isso. Tá tudo bem. Agora, se você ficar, meu Deus, mas se acabar a luz, o que eu faço? Será que eu desmaio? Será que eu finge que eu me jogo no chão? Será que eu choro? Será que eu finge que ninguém viu? Será que tá acontecendo? Você começa a abrir um looping de várias pontas, e aí essas pontas vão abrindo outras pontas e vai ramificando, vai te deixando cada vez mais ansioso. Então, por isso que eu sempre digo, na preparação tem que ser com consciência. Consciência, cara, consciência na tua preparação, para que você possa amarrar aquelas pontas, para que você não fique tão ansioso assim no dia da sua apresentação. Saiba, você vai ficar nervoso. Se você vai ficar nervoso, você já tem ferramentas, cartas na manga, de ansiedade, de timidez, respiração, de atenção, de concentração, de dicção, de voz, de tom de voz, de projetar a tua voz, diafragma, sobre persuasão. Você tem várias ferramentas que você trabalhou antes, ok? Você trabalhou antes, beleza? Fica mais fácil, gente. Muito. Vamos lá, então. Quais são esses benefícios, né? Por que se preparar tanto nos traz tanto benefício assim? Primeiro, essa paz, né? De você estar em paz. Quando acontecer, você está em paz porque você tem uma certa previsibilidade do que poderia ter acontecido e está acontecendo aquilo. Pô, isso não te traz uma paz? Traz uma sensação, cara, de controle. Você fala, cara, me preparei, eu sabia que essa pessoa ia falar isso, então eu tô preparado para isso. Eu sabia que ia ter essa pergunta na entrevista, então eu tô preparado para essa pergunta. Eu sabia que a pessoa que eu ia chamar para sair, ela ia agir dessa maneira, então eu tô preparado para isso. Você se prepara. Não é nada de errado no preparo. Cara, o preparo vence batalha, velho. O preparo vence guerra, o preparo vence muitas coisas. Preparo. Você está preparado. Você nunca vai estar pronto.
Pronto não, cara, a gente nunca tá pronto para enfrentar nada na nossa vida, a gente tá preparado, porque as coisas fogem do nosso controle. Mas quanto mais controle você tiver, mais paz você vai ter. Você vai ter mais segurança. Eu separei algumas pontos aqui, ó. Você tem que controlar. Você vai, ó, quais são os benefícios, né, que o controle, que essa paz te traz? Ela te traz o controle da sua ansiedade, o controle da sua timidez, o controle da sua expressão. E expressão tem 3 pontos, né? Voz, vocabulário e corpo. Ela traz também o controle dos seus medos. Medo de falar em público, medo de ser julgado, medo de dar errado, medo de fracassar, medo disso, medo daquilo. Vários medos que a gente tem, que eu venho trazendo em vários episódios aqui, justamente para quebrar essa tua crença de vários medos que você tem, tá? Então, medo. Vai trazer uma coisa que eu adoro falar. Esses pontos aí são pontos onde você joga na retranca, né? São pontos do por que você deve falar em público, ou por que falar em público? Ah, para ter paz, para ter controle, para ter segurança, para ter isso, para ter aquilo. São pontos onde a gente joga na defesa. Agora eu gosto de falar de ataque. Sou uma pessoa que gosta, sou tipo um vendedor ativo, eu gosto de ir atrás, sabe? Eu gosto de ir atrás. Então, significa que se eu olho e eu observo que eu posso jogar na retranca, posso jogar aqui na defesa, o que seria o ataque? Seriam as oportunidades. Quais são essas oportunidades, Elisa, para você falar em público? Primeiro ponto, ganhar mais. Cara, quando você aprende a falar em público, você pode ocupar cargos de liderança. Cargos de liderança são cargos que pagam mais. São cargos onde você consegue liderar uma equipe e você pode ganhar pelo que a equipe faz. São cargos de gerência. Cargos de gerência, você está gerindo gestores, você está gerindo, às vezes, líderes, gerindo equipes de várias pessoas. Para que você possa gerir, você precisa controlar. Você precisa saber o que as pessoas querem, você precisa saber como conversar com as pessoas. Quantas vezes você já não viu aquele chefe, aquele gestor que não entende você? Ele não entende que você precisa sair 5 minutos mais cedo, porque senão você está ferrado. Ele não entende. E é falta de humanidade, não é que vai interferir no trabalho. Não, é falta de consciência mesmo, é falta de comunicação. É pessoa triste, pessoa amarga, que não sabe se comunicar, não sabe, não tem empatia, não se coloca no lugar do outro. Então, é justamente isso. É você aprender a se comunicar, é você se colocar no lugar do outro. Se aprender a falar em público é justamente isso. É quando você está vendendo, por que você está vendendo um produto? Vai trazer benefício para aquela pessoa? Se não vai trazer benefício, por que você está vendendo? Porque você não tem empatia nenhuma. Só por você. Só, não, eu preciso de dinheiro. Pô, mas vai trazer benefício para aquela pessoa? Se não vai trazer benefício, por que você está vendendo isso? Santo Cristo. Por quê? Venda alguma coisa que traga benefício para os outros. E você vai ser recompensado por isso. Por dinheiro, por parabéns, ou por ajudar de fato a pessoa. Venda coisas. Então, assim, quando você aprende a falar em público, você aprende a ter mais empatia, você começa a se colocar no lugar do outro, você acaba percebendo as oportunidades de ajudar os outros. Isso que eu estou fazendo aqui é para te ajudar. E eu já tenho aluno, eu recebo por isso. Mas tem coisas que é intangível. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que não têm condição de entrar na oficina. E tá tudo bem, é por isso que eu dedico 80% do meu esforço aqui. Só que tudo que eu coloco aqui não é o mesmo passo a passo que tem dentro da oficina, porque eu precisaria de horas e horas e horas para te ensinar que é o que tem dentro da oficina. Só que quem precisa de um passo a passo mais detalhado entra na oficina. Quem não pode entrar na oficina, tá tudo bem. Se prepara e entra depois. Não é sempre que ela tá aberta. Tá? Então, quando você começa a enxergar a oportunidade, você aprende a ganhar mais. Você aprende a ver oportunidade de negócio. Pode ser para vendas, gente. Pode ser para relacionamentos. Oportunidade de relacionamentos. Pô, eu gostei daquela pessoa, eu queria ser amigo dela, eu queria falar com ela, eu queria isso, queria aquilo. Cara, não tem nada de errado em você ver isso. Se for genuíno. Agora, se você fala, não, mas eu vou por trás, né? Aquela pessoa que é o saci, né? Ah, não, eu quero fazer aquilo porque ela tem dinheiro, porque ela tem influência, ou porque... Não, não é isso. É porque você gostou da pessoa, é porque você quer ter um melhor relacionamento, é porque você quer se expressar melhor, que você gostou do jeito que a pessoa trata, do jeito que ela trabalha. Quantas vezes você já não viu uma pessoa que você falou, cara, eu trabalharia de graça com essa pessoa? Porque ela é gente boa, porque é isso, porque é aquilo, porque eu gosto, ela tem um processo massa, a visão de negócio dela é legal, ela sabe, ela ajuda as pessoas, de fato o trabalho dela modifica, melhora, não é um trabalho só, eu tô vendendo isso aqui porque tô te vendendo. Então a mesma coisa funciona para uma reunião. Você quer dar uma ideia numa reunião, cara, você tem uma ideia super massa. Muitas empresas pecam por não abrir espaço para os funcionários falarem, para os funcionários abrirem o bocão e falar assim, gente, a gente está fazendo desse jeito, mas e se a gente fizesse de outro jeito? Só que o funcionário vai colocar a cabeça dele em risco, dele dar uma ideia onde o gestor dele não goste, onde ele saiba que vai diminuir muito o custo, aí vai ter que demitir uma galera, vai gastar muito. Ninguém quer isso. Agora, se você faz isso num ambiente controlado,
Se é uma reunião e tá tudo bem você fazer, e é uma reunião que é para isso, é uma reunião que é para esse tipo de coisa, gente, é uma reunião de ideias. Eu quero todas as ideias. Pode ser a ideia mais esdrúxula do mundo. Não tem problema, aqui não tem certo e errado. Você tem que dar a tua ideia. Beleza, cara. Quando você dá a tua ideia, você está abrindo posições, você está abrindo suposições, você está abrindo coisas que poderiam acontecer. Isso facilita muito mais o processo de comunicação, porque você começa a entender como as pessoas estão pensando. Quais são os pontos de vista que elas têm. Qual é o ponto de vista que fulano tem? Às vezes eles preenchem o mesmo cargo e eles têm ponto de vista completamente diferente sobre o cargo deles. E não é questão de, preguiça, isso, aquilo. Abre a cabeça, livra desses preconceitos para que você possa aprender mais com a comunicação dos outros. Para que você possa aprender mais com o ponto de vista dos outros. Então, são outros grandes benefícios que você acaba percebendo. Pô, você tem uma empresa. Cara, hoje em dia é exposição pura. Pensa nas mídias sociais, cara, é stories sobre o teu produto, é stories sobre o seu serviço, é stories sobre isso, é stories sobre aquilo. Se você tem vergonha, se você tem medo de falar em público, você não vai fazer. Ou você vai fazer de uma forma receosa, vai ser aquele... Tô fazendo só pra cumprir tabela, e cumprir tabela não ganha jogo. Cumprir tabela é cumprir tabela, você tá entrando em campo e tá tudo bem, mas você não tá jogando com vontade. Você não tá indo ali, vou gravar esses stories aqui, porque eu quero mostrar o benefício que tem esse negócio aqui. Esse negócio tem um benefício maravilhoso, eu quero vender isso e isso. Então, quando você acaba colocando essas adversidades, né, que eu falar em público nos traz, que é esse medo, esse receio, na frente você para de ver oportunidades. Você para de enxergar, ou você deixa de enxergar, ou você não enxerga oportunidades que você poderia vir a usufruir, cara. São oportunidades de negócio, são oportunidades de relacionamento, são oportunidades de cargo, são oportunidades de entrevista de emprego, são oportunidades. Oportunidades. Uma coisa que é oportuna, que pode acontecer uma vez ou outra. Oportunidade de negócio. Às vezes ela não vai passar todo dia na tua frente. Tá ali. Aquela pessoa que você gostaria de chamar para sair, tá ali, gente, tá ali. E se você se preparou, você começou a enxergar oportunidades e fala, cara, agora é a chance, agora é o momento de eu falar com essa pessoa. Ou se você quer chamar alguém para uma sociedade, pô, você viu, ali é o momento, você se preparou. Cara, quando você tem preparo, mostra que você é uma pessoa responsável. Uma pessoa que está responsável pela situação, pelo todo, sabe? E quando você é o contrário, quando você está no ponto contrário, ou seja, alguém vem para te vender alguma coisa, alguém vem para te vender um projeto e você se prepara para se comunicar, você se prepara para fazer as perguntas certas. Se é você que está fazendo uma entrevista de emprego, você que está entrevistando um candidato, você se prepara para fazer as perguntas corretas, para conhecer de fato aquela pessoa, para saber o que ela quer, do que ela precisa. Se você é uma pessoa que tá, cara, alguém veio te chamar para sair, você não estava no teu mapa aquela pessoa, de repente ela veio e chamou para sair. Você se prepara para ver o lado bom dessa pessoa, para você ver a intenção, por que ela está fazendo isso. Você se prepara para perguntas. Você se prepara para você estar naquele momento, para você falar em público. Às vezes acontece de supetão e você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, principalmente quando é de supetão. Quando você está se preparando, quando você fala, sabe assim, daqui 2 dias eu vou fazer um TCC, beleza? Você está se preparando para ele. Agora, se ele acontecesse antes, você ia ficar ansioso. Você ia ficar, meu Deus, aconteceu antes. Me mandaram mensagem 1 hora atrás falando que daqui 2 horas eu preciso fazer ele, sendo que eu tinha que apresentar ele daqui 5 dias. Você não se preparou? Então você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, tá? Preparação é tudo no jogo de falar em público. Ele é tudo, cara. 80 a 70% do jogo é preparação. É você se preparar fisicamente, é você se preparar emocionalmente, é você se preparar tecnicamente. São várias preparações que você precisa ter. Timidez e ansiedade é emocionalmente. Já a expressão e falar em público, geral, oratória, comunicação, isso daqui está muito mais ligada à física. É sua fisicamente, tá? E aí você tem a parte da técnica, que é você preparar sobre o script, é você preparar o que você vai falar, como você vai falar. Isso já é a parte mais técnica. São 3 pontos, 3 pilares essenciais para que você possa falar em público sem medo. É você se preparar emocionalmente, fisicamente e tecnicamente. Se prepara, cara. Se prepara que você vai ter sucesso nisso. Ouve o Elisanzinho, depois pode vir aqui me agradecer, tá bom? Vamos lá. Vamos para uma partezinha aqui um pouquinho mais prática, digamos assim, né? Eu separei aqui uma pergunta muito... Separei uma pergunta muito comum, tá? Aonde que as pessoas mais erram quando elas querem começar a falar em público? Cara, primeiro, elas não veem as grandes oportunidades e por isso, por não ver as grandes oportunidades, ela deixa de falar em público. Ela deixa de querer aprender,
e o querer é o primeiro passo que você precisa dar para você fazer algo. Se você quer, cara, se torna uma coisa mais prazerosa. Digamos, vou usar um exemplo aqui do teu dia a dia. Você quer pendurar roupa? Você não quer pendurar roupa. Então se torna uma coisa chata. Você tá ali, ai meu Deus, tem que pendurar roupa, ai meu Deus. Tem um louco ou outro que gosta de pendurar roupa. Mas geralmente as pessoas não querem, elas precisam. E você faz as coisas que você precisa, geralmente você faz com mais dor. Agora, quando você quer assistir um filme, você vai fazer com prazer aquela parada. Você vai assistir, você vai se preparar, você vai fazer pipoca, você vai comprar chocolate, você vai comprar o gordo dentro de mim falando aqui, né? Você vai se preparar maravilhosamente para você ter isso. Então, quando você se prepara, fica muito mais fácil para que você possa usufruir disso, para que você possa ter, sabe, aquele momento onde você tá, cara, eu tô bem aqui, sabe? Eu tô gostando disso, eu estou sentindo prazer em estar assistindo esse filme. É diferente você estar pendurando roupa. Você está fazendo porque você precisa, não porque você quer. Então, querer é o primeiro ponto. Não trate isso como, eu preciso falar em público. Aí você vai aprender assim, sempre se arrastando, ó vida, ó azar. Vai sempre desse jeito. Agora, quando você quer, cara, quando você quer, aquela parada se torna prazerosa, se torna gostosa. Então, o primeiro ponto aqui, onde as pessoas mais erram, elas fazerem porque elas precisam. Não torne porque você precisa. Saiba que você precisa, mas torne o seu pensamento focado em eu quero e eu preciso e eu vou adorar fazer isso. Porque vai se tornar prazeroso. Você vai assistir live, você vai assistir vídeo, você vai comprar livro, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai estudar, você vai se preparar para isso de uma forma mais prazerosa. Da mesma forma que você, por exemplo, cara, quais as chances de Elisanzinho, minha pessoa aqui, que não vou na academia e uma pessoa que vai na academia ter mais resultado com o corpo dela? É muito maior da pessoa que vai na academia, que cuida da alimentação, que faz isso, que dorme bem, que toma água, que faz aquilo, do que uma pessoa que não faz isso. Que não faz. E olha que incrível, a gente tem essa consciência. A gente sabe que se a gente não vai na academia, se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente não cuida da nossa alimentação, a gente fica gordo, fica com doença, acaba tendo um monte de prejuízo. E mesmo assim, a gente opta pelo lado do prejuízo. O ser humano é o único animal que faz uma coisa sabendo que vai prejudicar ele. O ser humano é esse único animal. Nossa, o ser humano é inteligentíssimo, né? É maravilhoso, é inteligente, mas ele é o único animal que não pensa na sobrevivência dele. Cara, é fantástico. Joga uma coisa estragada pra um cachorro, pra algum outro bicho, ele não vai comer aquele negócio. Não come, cara. Ele sabe que não come. Agora o humano olha lá que eu acho que cheiro, acho que tá estragado e come. Você sabe que aquele negócio tá estragado, que vai te fazer mal, e você mesmo assim come. Eu posso usar esse exemplo mais agressivo com refrigerante, com bebida, com isso, com aquilo. A gente sabe que vai fazer mal. E a gente faz do mesmo jeito. Então o ser humano, ele é o único animal que é racional desse ponto e fala assim, cara, isso aqui, um negócio aqui pode me fazer mal. Pode, né? Mas eu só vou sofrer essas consequências daqui 20 anos, tá tudo bem. E aí faz. Não tá nem aí. Não tá nem aí. Então quando você coloca no mapa que essas coisas elas vão te trazer benefícios, isso se torna mais fácil para você aderir. As pessoas não vão na academia porque elas adoram. Nossa, adoro puxar. Tem gente que é meio louco da cabeça, gosta mesmo. Tem gente que tá lá só pela saúde. Não é só pela saúde, mas sim pela saúde. Ela está lá pela saúde. E ela sabe que se ela fazer força, se ela puxar peso, se ela correr na esteira, se ela fazer isso, se ela fazer aquilo, se ela cuidar da alimentação dela, ela vai ter uma vida mais saudável, vai ter uma vida talvez mais longa, mais saudável. Então é diferente. Você tá fazendo com consciência. E aí quando você torna prazeroso aquilo, cara, é legal, vou puxar um peso, vou treinar, vou fazer um boxe, eu adoro esporte, cara. Então quando eu deixo pro lado do prazer, sem ir imaginando de fato que aquilo é necessário, eu não tô só lá pelo necessário, eu tô lá porque é prazeroso, porque é legal, você tá ali, tá treinando, e aí você treina com objetivo, como eu já ensinei em vários episódios aqui. Você bota um objetivo para você sempre melhorar, para aquilo ficar divertido, senão vai ficar chato demais. Vai ficar embaçado, vai ficar, cara, tô aqui puxando peso, daí você tá lá puxando peso, e você, cara, torna divertido, cara, vou fazer mais sessão, vou fazer mais peso, vou fazer isso. Acaba gamificando o teu estudo, gamificando o teu preparo. Isso, a gente adora isso, cara, a gente adora a competição. Adora, o ser humano adora ser competitivo, assistir isso, assistir aquilo. Só você vê pelo Oscar. Porra, cara, você vai assistir o Oscar e eu quero acertar o maior número de vencedores. Aí você vai fazer uma competição saudável. Tem gente que aposta dinheiro nisso, mas competição. O ser humano adora competição. Então quando você coloca a competição dentro do seu estudo, dentro do seu projeto e melhorar um pouquinho cada dia, uma semana ou um mês, você tem que saber mensurar isso para que você consiga ter pequenas vitórias. Pequenas vitórias significa que você está reduzindo sua ansiedade, você está trazendo mais felicidade para o seu dia a dia. Tá bom? Isso se torna muito mais fácil, cara. Muito mais fácil. Então, por onde que você começa? Começa treinando, começa trabalhando com consciência.
tá? Trabalha com consciência. Porque se você sabe que uma pessoa que vai na academia tem mais chance de ter uma vida mais saudável, uma vida mais longa, ou uma vida, sei lá, fitness, do que você que não faz nada. Você sabe, cara. E da mesma forma que você sabe que uma pessoa que trabalhou, estudou, tem mais chance de passar na prova do que a outra que não estudou. Da mesma forma que você sabe que uma pessoa que se preparou para passar numa prova, preparou para passar num teste de Detran, ela é mais suscetível à vitória do que a outra pessoa que não se preparou, que não tá nem aí. Então é preparo. E você sabe que, principalmente falando de Detran, é emocional, cara. Às vezes a pessoa sabe dirigir, às vezes ela dirige muito bem nas aulas, não sei o quê, mas chegou no momento que você fala prova, teste, quando você fala isso, as pessoas elas têm uma ansiedade que fica, meu Deus, tô nervoso, o que eu faço? E aí dá a cagada, não consegue tirar carteira. Quantas pessoas já não conheço que não conseguiram tirar carteira, não porque não sabem dirigir, mas porque ficaram nervosos, ficaram ansiosas naquele momento. Falta de controle emocional. Falta de controle. Falta de controle da sua expressão, daí faz cagada, não consegue dirigir, não consegue apertar a marcha, não consegue isso, não consegue aquilo. Então, preparação para tudo nessa vida. Desde você fazer uma prova até você aprender a falar em público. Preparação, tá? Se prepare. Lembre, gente, amanhã a gente tá aqui de volta, tá? Assista os outros episódios, se prepare com consciência, treine com consciência, mas não pegue pesado. Lembra sempre do exemplo da garrafa. Volta 2 episódios atrás se você não sabe o que é isso, o exemplo da garrafa. E se prepara com consciência, tá? Não pega tão pesado assim com você, não se cobre tanto, senão a ansiedade vai bater lá no teto, tá bom? Gente, é isso. Um beijo. Lembra, dia 24 de março, agora, 2022, se você está ouvindo isso pra frente, já passou. 24 de março a gente tem um evento, então clica no link aqui embaixo, ou clica no link ali em cima, não sei aonde tem um link aí, clica no link da descrição, da bio, alguma coisa assim, e vem fazer essa aula com a gente, que vai ser gratuita, vai ser massa. Tô separando uma parada bem legal pra essa aula, tá bom? Gente, um beijo, tchau, tchau.